Respeitável público, começando mais um episódio aqui do Respeitável Cast. Noite fantástica aqui. Hoje vamos falar... Ele voltou diretamente de Honduras para o Respeitável Cast. Ele voltou para contar a história desse circo fantástico que inspira muita gente, inspira muitos donos de circo que hoje fazem sucesso. Ele... Marco Strapazon falando do Tiani! Mais uma vez aqui. Que bom estar aqui contigo. Mais uma vez, seu episódio fez muito sucesso, o pessoal gostou bastante. Bom. E se você gostou, aproveita que estamos começando, dá um like, compartilha, comenta Exatamente. aí, faz a pergunta que de repente eu mando pra ele lá, ele responde a pergunta do Tiani. Se faltar Se você quiser entrevistar alguém lá do Tiani, a gente faz uma dobradinha. Faz uma A dobradinha. gente tem um lugar lá muito bonito, que é a Sala Tiani, né? Que a gente conserva exatamente como o seu Tiani deixou. A gente pode fazer uma entrevista, alguma coisa por internet também. Olha aí, ó. Então, Marco aqui mais uma vez, vamos falar aí, obrigado por ter vindo aí. Obrigado a você pelo convite. Falar do Circo Tiani, assim, a gente contou um pouquinho da sua história, mas é claro que se você quiser falar mais coisas, pode falar. A gente quer saber um pouco do Tiani, porque o Tiani ele tem uma mágica, uma magia por trás. Eu não sei, é uma mística, alguma coisa assim que a gente fala assim, gente, todo mundo sonha em trabalhar um dia no Tiani. Ou alguém que trabalhou, a Cláudia Ortani teve aqui, falou, minha mãe trabalhou no Tiani, meu pai trabalhou no Tiani, o Darli Malabarista falou, trabalhei no Tiani. Exato. Então, assim, como é que essa mística do Tiani, de onde vem isso? Eu acho que vem do senhor Tiani. Eu acho que ele foi uma personalidade única, muito forte. Eu acho que o senhor Tiani, ele criou algo realmente mágico. Ele viveu a vida dele para a mágica, né, para o ilusionismo. Então, ele criou um circo que tem mágica, tem circo, tem teatro, tem music hall, e é muito bem montado. Ele levou aquela produção de Las Vegas ali para dentro, Ele levou né? Broadway para Las uma lona de Vegas. circo, ele levou Las Vegas, ele levou Lido, ele levou Moulin Rouge, ele levou o melhor de um show de mágica, ele revolucionou muito o circo. Eu acho que a personalidade do Tiani, a imaginação dele, a criação dele é o que mantém isso vivo até hoje. Essa mística. Também o fato de você passar no mesmo país ou na mesma cidade a cada 15, 18, 20 anos, eu acho que isso também é determinante para essa... É tipo um cometa, né? Não vem todo ano. Eu vou aproveitar, eu vou ter que ver, porque sempre que vai leva algo eclipse da Lua, novo. né? Eclipse da Lua é o Tiani, olha que legal. Exato. O eclipse da Lua é o Tiani, né? Exato. E o Tiani é um circo brasileiro que começou em Jacareí. Jacareí, primeira cidade. Como é que é essa história do Tiani? Você estava contando, a história dele. O Tiani, ele já era mágico, né? Então, vamos dizer, o circo Tiani nasceu em abril de 1954. Então, agora a gente fez... Logo ali depois da Segunda Guerra Mundial. Exato. Então, a gente fez 71 anos, né? Só que o espetáculo de mágica do mágico Franz Eisler Tiani, ele existe muito tempo antes, na Europa. Ele era mágico. Ele criou o Tiani, você sabe mais ou menos quantos anos ele tinha quando ele criou o Tiani? Ele nunca... Não, o circo foi criado em 54. O circo? O circo. A lona. Mas ele já tinha quantos anos? O palhaço veio em 54. Mas ele já tinha mais de 20 anos fazendo shows de mágica. Ele já era um grande mágico. Ele não chegou no Brasil sem saber nada de mágica, por exemplo. Ele era um grande mágico. Então, o livro dele conta toda essa trajetória. Ele teve uma infância muito sofrida, né? Ele perdeu o pai muito cedo, ele participou da guerra, ele fugiu, né, da perseguição nazista, ele veio no navio, ele fazia mágica para a classe um pouco mais elevada, que eu acho que nem tinha primeira classe no navio que ele veio, e ele ganhava garrafas de vinho, de uísque, não sei, de bebida alcoólica, e vendia essas garrafas na classe mais humilde, e assim ele ia comendo, sobrevivendo. Então, quando ele chegou na América do Sul, ele queria manter o show de mágicas dele. Um show de variedade, já tinha bailarinas, já tinha... mas não era um circo. Ele precisava de um teatro, de um espaço para fazer esse show. Ele não encontrou. Então, ele desembarcou no Uruguai, segundo o livro da história da vida dele, né, segundo quem estudou a vida do Tiani, e veio para o Brasil. E ele não encontrou. Então, ele...
em um momento da vida dele, ele teve uma ideia, ele estava já, acho que, numa situação complicada financeiramente, e ele encontrou um circo de marionetas que estava já encerrando as atividades, e ele comprou essa lona, esse circo, e criou o seu teatro Ah, ele fez para dentro fazer do circo. mágica, dentro de uma lona de circo. Logicamente, aí te pedia algo mais, então aí veio o palhaço, aí veio os números de circo, Para mas ele, poder rechear mais esse exato, espetáculo, né? mas ele sempre foi à frente do tempo dele. Ele era um visionário, né? Porque ele criou esse espetáculo. Se você pega vídeos de 1960, A ele gente já tem tinha um imagens espetáculo aí do ano 2000. A gente tem imagens do Tiani, a gente pode passar aqui, né, enquanto a gente vai falando, né? Aham. Algumas imagens do Tiani lá no começo, mais antigo, né? A história dele, a imagem dele mesmo, né? Porque o seu Tiani faleceu em 2016. 2016, faz É, 9 anos, a né? gente estava, exato, ele faltava 2 meses para os 100 anos, ele já estava com os convites impressos. Mas ele já não estava mais no circo. Não, ele se retirou do circo em 2008 para 2009, quando o circo chegou na E Venezuela. até esse 2008, 2009, ele morou no circo. Ele morou no circo. Ele Morou no circo. vivia aí no circo, ele tinha sua casa. O motorhome dele a gente conserva até hoje, tá lá. E Até ninguém hoje. mora alguém? Ninguém mora. Ninguém mora. Ninguém mora. Mas a moça moça vai da lá? limpeza vai lá, a gente abre os slides, sempre tem um cafezinho passado, uma fruta. De vez em quando o dono vem visitar o circo, ele fica lá também, faz alguma reunião, né? Mas é um local para gente, a Sala Tiani e o motorhome são lugares sagrados, né? Eu sinto muito o espírito dele lá no circo. A Sala Tiani, a gente pode mostrar um pouquinho da Sala Tiani, como é que é a Sala Tiani? Claro, O claro. motorhome dele, como é que é? A gente Claro, pode mostrar um pouquinho as imagens aqui, claro. pra gente ver esse motorhome dele, onde ele morava. É. Eu acho que o pessoal tem curiosidade, Ele vivia né? onde Eu ele vi vivia. esses dias um vídeo na internet do Silvio Santos conversando com você ele. viu? E Eu ele vi, leva. Na época não era esse motorhome, né? Porque né? Ele leva o Silvio Santos pra conversar lá nesse motorhome. o SBT fez, né, Acho que foi uma festa de final de ano, festa né? de fim de ano dentro do Tiani. Teve sempre uma amizade muito forte do Silvio Santos com o Tiani. E eles eram muito amigos. Depois, nessa última turnê, já em 2012, eu acho que... 2012, quando estava o Circo Tiani no Play Center, primeiro fez o Vila Lobos, depois fez o Play Center. O final da novela Carrossel foi feito dentro do Tiani. Dentro do Tiani. E se gravou alguns capítulos e o encerramento, né? E o lançamento das Chiquititas foi feito dentro do Tiani, com toda a família. Eu vi que o Silvio Santos comentou até com ele, você não me deu a oportunidade para fazer meu show no seu circo. Exato. E ele tava levando... Quando o Silvio estava começando ainda. Na história do Peru que fala, né? Do Peru que fala, a caravana do Peru que fala. O Silvio Santos tá aí, viu? Tá aí o Silvio Santos. Daqui a pouco ele vai fazer uma pergunta para você. Opa, que honra. Ele vai fazer uma pergunta para você, que você também é fã do Silvio Santos. Meu ídolo. Aí. Silvio, Orlando Orfei, Tiani e Beto Carreiro. Olha aí, ó. Assim, ídolos, porque o Silvio tem uma história com o circo também. Com o circo começou também, ele começou no circo, ali, começou, né? Ele fazia mágica, vendendo as canetas, o porta-título de eleitor que ele vendia, ele fazia mágica para impulsionar as vendas dele. Então, ele tem uma história aí de magia, de artista também. E essa história do Tiani, até onde você tem o conhecimento? Porque hoje você é o porta-voz do Circo Tiani. Você é o diretor-geral. Somos uma engrenagem, 127 não só você pessoas, sozinho, né? mas você tá ali, né, colocando o teu rosto, que o Tiani é legal, né? Você vai no Tiani e tinha a foto dele nas carretas. Né, fazendo a pose de mágica, com aquele fraque, carisma maravilhoso. Com esse fraque bonito, e hoje tá você no rosto das carretas. Um menino sonhador, vou deixar o episódio dele aqui, o link, né, do Marco, que ele contou a história dele, do sonho dele, e hoje ele é o gerente o porta-voz, né, do Tiani, junto com toda a sua equipe, que eu acho muito bacana essa tua humildade de sempre trazer o trabalho em equipe, que não é sozinho. Hoje, quantas pessoas hoje... Sozinho? Não, sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Quantas pessoas tem 127. 127 funcionários hoje, 127 colaboradores, pessoas, né? Entre o técnico da carpa, a equipe de transporte, o pessoal da oficina de marcenaria, de pintura, os artistas, os mágicos, as bailarinas, os acróbatas, sonoplasta, o pessoal da iluminação, eletricistas, são 4. Olha só. São 4 eletricistas, só no backstage trabalham 20 pessoas, a equipe de carpa são outras 18.
motoristas a gente tem 5, bilheteiras, pessoal do lobby bar, que é uma coisa que a gente separa muito, tem um gerente específico para o lobby. O lobby entendeu? bar é o barzinho. É o barzinho, É. a dulceria, né, que a gente chama. É. Então, é uma empresa, né? Uma engrenagem que tem que estar andando muito bem. Que a gente não pode errar, porque um erro é fatal. A gente claro, tem um caixa, né? Uma empresa que tem um caixa, mas uma praça errada é um prejuízo muito grande, né? A folha de pagamento é muito grande. E fora a folha de pagamento, você tem gastos de visa de trabalho em diferentes países, gasto com o registro da marca em nacionalidades, né, que diferentes você países. falou que tinha de colaboradores lá? Lá nós temos 24 agora. 24 pessoas de diferentes Eram 25, países. 24 mas pessoas não, 24 países. 24 países. 127 pessoas de 24 nacionalidades. Nossa, é muita Eram gente. 25, mas há pouco tempo terminou o contrato da equilibrista alemã. Ela foi para um outro contrato que ela já tinha pré-agendado e volta provavelmente em setembro para um novo contrato. É uma equilibrista que não era artista de circo, ela era de esporte, de competições, de bicicleta, mas o número que ela faz de equilíbrio é sensacional. Fantástico. Então a gente contratou e transformou aquele número de competição em algo muito interessante para o palco. Legal. Para o picadeiro, né? E você estava contando que o Tiani era o mágico do circo lá em 1954, começou o circo, veio, e aí foi crescendo. Foi crescendo a jato. Foi como um foguete. Todo mundo queria ver o mágico Tiani. Depois era Tiani, o rei dos ladrões, porque ele fazia mágicas grandes e ele fazia mágicas no meio do público. Então, quando ele fazia mágicas no meio do público, ele fazia várias coisas no camarote, e quando ele voltava para o palco, ele tirava do bolso um relógio e falava, opa, ele fazia aquela mas de mágica quem é esse relógio? Né? Exato. De quem é esse relógio? Ah, é da senhora do camarote. Aí ele ia e entregava Então os cartazes todos eram, venha ver, Tiani, o rei dos ladrões. Claro que ele devolvia tudo, né? Claro, é importante falar, mágica, né? Exatamente. Então, era uma coisa fascinante. O carisma que ele tinha, a inteligência, sempre à frente do seu tempo. Ele sorria com os olhos, né? Sorria com os olhos. Ele tem um quadro dele que fica na Sala Tiani, que parece que para onde você vai, ele está te olhando. O Edilton me falava, Starpa, olha esse quadro, não é possível. Se eu estou na direita, parece que ele está me olhando e sorrindo. Aí eu cruzo, ele está de frente te olhando. Se eu vou para a esquerda, parece que ele está te olhando de canto de olho. É impressionante o quadro, mas é porque ele tinha, eu acho, ele tinha uma visão olhar, muito maior que a nossa, ele tinha um pensamento, ele era um empresário humano, ele era uma pessoa que valorizava, ele era muito inteligente e ele era um grande artista. Você chegou a conhecer o Tiani? Não, chegou pessoalmente a conhecer? não. O Tiani, a história dele você conhece bem, você falou para mim, eu conheço de ponta a ponta. A gente conversava da história do Tiani quando a gente se encontrava lá na Academia Brasileira do Circo. Isso, verdade. Eu fui, quando eu trabalhava no Espacial, durante o dia eu vinha para Barra Funda, fazia projetos de escola, né, matinê escolar. Na academia, né? Na academia, dava consultoria, tinha os cursos lá que a gente falava de mágica, da história da mágica e tal, falava muito do Tiani nesses cursos que a gente dava. Não era curso que falava, era oficina. Oficina para empresas, circo, né, e tal. E a gente conversava muito da história do Tiani. E nessa época, o Luiz Jardim e a Rosana, eles estavam montando o primeiro espetáculo que a Academia Brasileira de Circo ia apresentar, que era uma coisa de floresta, algo de gnomos, duendes na floresta, e eu fui o locutor desse espetáculo. Eu tive também a honra de ser o locutor do primeiro espetáculo da Academia Brasileira de Circo. Olha que legal, hein? E essa história do Tiani, por exemplo, assim, o pessoal tem muita curiosidade, são muitas perguntas, porque assim, é um circo muito grande. Hoje, a lona do tamanho, o tamanho, para o pessoal do circo que está assistindo, o tamanho da lona do Tiani hoje é que tamanho? 55 por 48. 55 por 48. Quantas pessoas cabem no... Cabem no Grandstand 2.600 pessoas. Mas depois da pandemia, a gente tirou algumas filas de cadeiras. E a gente achou que, deixando assim, hoje tem 2.100 cadeiras. 2.100. Então a gente achou que com esse espaço é mais confortável, é muito mais fácil para a gente conseguir os alvarás. Também. Exato. E você vê assim, e o circo enche sempre. Entendeu? Então você tem casa cheia poxa, é um aforo muito bom, 2.100 pessoas. E lota. E lota.
né? Então, porque a ideia é essa, é você... Isso acontece, não vou te falar, Juliano, que isso acontece em todas as praças, mas, por exemplo, Rosário foi uma praça na Argentina, foi uma praça que a gente ficou 13 semanas. E na última semana, na quarta-feira, terminou os ingressos. Na quarta. Todo mundo que chegou na quinta, na sexta, no sábado, domingo para comprar ingresso, Não tinha ficou mais. sem. Porque a gente já tinha toda uma mídia. A gente começa a mídia 2 meses antes. Na praça. Vem aí, Tiane, vem aí. Aí depois já vem a cara do mágico, depois vem a cara do palhaço, de um artista, a lona do circo. Aí vai a avançada, que a gente monta uma lona 20 dias, 25 dias antes. Mas a mesma lona, grandona, não? Elas são iguais, Você né? tem duas. Duas iguais. Duas iguais. Sempre monta uma na frente. Sempre monta uma na frente, vai algumas carretas de avançada, já com legal. as bobquete, com monta-cargas, com as estacas. Você e já faz é igual um o Garcia painel. fazia. O Garcia tinha 2 lonas, Uhum, o Garcia chegava uma semana, 2 semanas antes, sei lá, exato. montava a lona e deixava a lona lá. Fica só a lona. Um pano de roda. Só a lona, já está fazendo propaganda, porque a lona já impressiona, né? Já aluga o terreno, então, uns 15 dias antes, é isso? O terreno a gente começa a limpar. Por exemplo, a gente chegou em Mérida, que é uma cidade muito grande no México, foi a última cidade da turnê do México. Chegou em Mérida e o terreno tinha só 110 por 120. Então montava o circo, mas ficava sem estacionamento. E era como que uma floresta atrás. A gente conseguiu as liberações, tudo, e a gente abriu 60 metros mais de terreno. Então, só naquela infraestrutura, 4, 5 retroescavadeira, rolo, compressor, é uma loucura. Só aquilo, e a gente bota ali proximamente, em breve, Tiane, Em breve. aquilo já vai girando um comentário, né? Como eu faço as praças, eu já levo um fraque. Então, 3 meses antes do circo chegar, eu já dou uma entrevista. De fraque. Assim, tô trazendo o circo Tiane, tá chegando o Tiane, a mágica e tal. E assim a gente vai fazendo. Muito legal. Né? Então, por exemplo, eu fiz quando a gente estava em Mérida, foi o pessoal da América Central, eu já gravei entrevistas para todos os países, até Costa Rica. Então já tem lá falando, né? Então, não só eu, né? Quando eu falo eu, estou falando em nome de toda de toda a todos os companhia, artistas. Né? Então, o Alício, o Romano, o Palhaço, o Rodrigo, 2 bailarinas, o malabarista, enfim... a gente já está preparando tudo ali. Então, um vai para a rede social, o outro vai para a televisão, o outro vai para os cartazes, e assim a gente vai fazendo. É um bombardeio de publicidade, até hoje. A gente não deixa de colocar uma página no jornal. E essa mídia gasta, por exemplo, vocês gastam com mídia ou você faz muita parceria? Tem que fazer Porque parceria. o Titi esteve aqui e falou do jeito Strapa de fazer a propaganda, não foi? De soltar bastante ingresso. Mas não é bem assim. O ingresso, a gente tem uma cota de ingressos para a semana da estreia. Sexta, sábado e domingo. Então, se cabe 2.000, quantos espetáculos por semana você faz na estreia? A gente faz 10. Não, a estreia é 1 na sexta, 2 no sábado, 3 no domingo. Então são 6. E na segunda-feira da estreia a gente faz um espetáculo especial, que a gente promociona. Segunda-feira, única segunda que vai ter espetáculo. Depois ali da sexta da estreia. Depois já é descanso da companhia. Mas a primeira e a segunda tem um espetáculo especial. E muita gente vai para ver o que é o especial, né? Mas na realidade é especial porque nas outras segundas não tem o espetáculo. É a segunda especial. Segunda especial. Tem muita gente que trabalha em hotelaria, em restaurantes, que só tem segunda de folga. É a única oportunidade desse público assistir. Legal. Então, esses ingressos que a gente distribui, não é distribuído na rua. Eu chego na Globo, por exemplo, e eu faço uma parceria com a Globo. Aqui na Globo Nacional, quando eu assumi a mídia, que foi depois que o circo voltou do Uruguai, o que eu fiz? Eu regionalizei a compra da TV Globo. Antes comprava tudo pela Globo Rio. A tabela da Globo você fala do Tiane, quando chega na cidade. Quando você comprava a Globo, você negociava só com a Globo do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Eu fiz o quê? Eu regionalizei. Por quê, Juliana? Porque se você compra em Porto Alegre, na sucursal, na filial da Globo em Porto Alegre, se você compra em Floripa, na NSC, se você compra na RPC em Curitiba, se você compra numa afiliada, numa afiliada do Nordeste, primeiro que você já ganha a pauta.
e você consegue melhores condições. Porque a Globo tem as suas afiliadas, mas ela é um conglomerado ali. Então, eu chegava com a parceria que eu tinha feito primeiro com a Globo do Rio Grande do Sul. Então, eu chegava lá, eu abri um espaço no lobby bar para colocar um estúdio, um mini estúdio deles, ok? Então, lá tinha um cenário deles, ou totens com artistas da Globo e tal, balões da Globo, né, na frente do circo, e eu tinha um desconto de tabela de 70%. E tudo, Fazia uma parceria tudo mesmo. que era calhau, eles davam para mim. O Né? que é o calhau? O calhau é aquele espaço que eles não vendem. Ah. Ó, Marco, eu tenho 3 spots na segunda-feira que eu não vendi, de 15 segundos, vou botar o Tiane. Beleza. Então, nesses casos, tem uma cota de ingresso, livre lá o que eles- espaço livre da TV. Que legal. Nesses casos, tem uma cota de ingressos para esse tipo de parceria. E não é toda a temporada, é na semana de estreia até a segunda-feira. Né? Então, eu já negocio. Se a Globo vai ter 300 ingressos, eu E aí divido. faz TV, faz Globo. Aqui no Brasil eu fazia todas as TVs, mas claro, Globo tem mais programas de audiência, né? Mas eu nunca deixei de botar, por exemplo, um Silvio Santos, um A Praça é Nossa, um Domingo Legal, né? O jornalismo local das afiliadas é muito forte. A Band tem jornais locais muito fortes. Programa de esporte da Band, sempre eu estava no Jogo Aberto e tal, então eu não deixava. E eu acho que ainda tem público, em menos quantidade, mas tem o público que lê jornal ainda. Tem o público, porque você compra a página, mas você ganha a internet por um mês, o digital, né? Hoje em dia já tem lugares que a gente está comprando digital e ganha a página impressa. Muito legal. Né? Mas tudo tem. Eu fazia pautas de mídia aqui no Brasil de R$1,5 milhão, mas não pagava R$1,5 milhão, pagava em parcerias. Mas pagava 340 mil reais. Mas numa cidade só. Numa cidade só. Para fazer a propaganda do Tiane. Para fazer propaganda. Então, se custava R$1,5 milhão, você pagava 30% do valor. Eu pagava 280 mil, sei lá, mais ou menos isso. O outdoor, por exemplo. Aqui no Brasil tem outdoor. Porque assim, o circo, por exemplo, hoje a gente conhece o Kroner, o Celestia, o Amar, o Stankovic. São muitos circos, né? Que fazem... Que chega na cidade, é ônibus, é TV, é ponto de elevador que tá passando o circo. Exatamente. É tudo isso. Tem que atirar para tudo quanto é lado. É isso. Eu tenho a ideia que a pessoa, quando sai de casa para ir para o trabalho, ela tem que ver a gente umas 5, 6 vezes. Olha aí, galera. É um aprendizado aí, né? Porque ela vai acabar dizendo assim, pô, tá em todo lugar, não é possível. Eu tenho que ir. É onipresente? Não é possível, eu tenho que ir. Então ela ligou o rádio, se ela tá no rádio, tem o público do Spotify, tem o público do pendrive, mas tem o público da rádio. Então, claro, a gente não vai jogar dinheiro pro alto e botar em qualquer rádio. A gente faz um estudo. Qual é a rádio que se escuta? Se você tem um estudo, assim, por exemplo, do perfil do público, da família? Tem, por Porque, exemplo... assim, a Jovem Pan, que é a galera mais jovem e tal. Tem, ou, né, lógico. uma rádio que o Espacial fazia muito na Nativa, que era a rádio da família, que as mães gostavam do sertanejo, né? Eu lembro que até o ingresso do Espacial tinha Nativa, assim, a gente busca, até por exemplo, quando a gente tem alguma promoção, você tem determinadas rádios, determinados veículos de comunicação que você reforça ali. Agora, hoje em dia o que manda é a rua e o digital. E vocês fazem o tráfego pago, que é a mídia digital, né? Sim, sim. Que a pessoa tá rolando lá no Instagram, daqui a pouco o Tiane espetacular. O Waze, Tiane, a pessoa tá chegando na cidade com... Até no Waze vocês fazem a propaganda. Tiane está em tal lugar. Ah, que legal. Entendeu? Aí, ó, uma dica aí. E faz. E a gente faz... E a rua é muito outdoor. Muito outdoor. Por exemplo, Jundiaí, que é um case de muito sucesso aqui no Brasil, né? Do Tiane. Em Jundiaí eu tinha 64 outdoor e mais 12 front light. Front light é os LED. Como que é o outdoor, só que de lona e iluminado à noite. Ah, sabe? sei. Fora as telas de LED. Isso aí você pagou ou fez parceria também? A gente paga uma parte, faz parceria de outra parte. Dá ingresso. Exato. Tem que uma coisa é você o segredo negociar... para aquele cara, assim, porque assim, você tá falando da mídia, né? Exato. Que é o que traz o público. Exato. A mídia traz o público. Hoje em dia não vem... Quando você tinha um zoológico na porta do circo, talvez não precisava a mídia.
Eu não peguei essa época. Sempre, todos os Uhum. circos que eu trabalhei, a gente tinha que se esgaçar fazendo mídia com as condições que a gente tinha. Então, ou era bônus, às vezes a gente Pô, o fazia... Tiani faz bônus ainda? A gente faz um flyer que a gente coloca em hotéis, restaurantes, escolas e algumas escolas. Faz escola. Faz. Faz. Mesmo lá É, fora do Brasil, o mesmo lá tipo fora de a gente faz um mídia. flyer. Porque assim, é muita curiosidade, né? Uhum, Aqui no Brasil, a gente tem. O Sócrates esteve aqui, né? sim, E o Sócrates contou, né? Como é que é a mídia do Mirage e tal. claro. E você vem de um modelo que até o Mirage se espelha, né? O Furão falou, me espelho no jeito Tiani de ser, de chegar na cidade, com as carretas, montar a lona, tudo aquela coisa. Sim, sim. Como que é essa mídia, né? Então, a gente está em todo lugar. O que a gente quer, a nossa filosofia é, a pessoa acordou cedo, Mas mesmo lá em outro país. mesmo em outro país. É o mesmo modelo de mídia. Claro, o mesmo modelo. A pessoa acordou às 5:30 da manhã, tá passando café para se arrumar, para ir trabalhar, ela ligou numa emissora de TV ou numa rádio para escutar o que está acontecendo ali no trânsito e tal. Ela vai escutar o Tiani. Aí depois ela saiu com seu carrinho, ela vai ver um ônibus na frente dela que tem o Busdor lá, Tiani. Aí ela vai passar por nesses países, México, América Central e tal, é espetacular, chama, que são os outdoors, só que é tudo de lona. Não existe esse outdoor de papel, De papel que é como a gente colado, tem né? aqui, né? Na Argentina tem uma coisa que chama sextuple, que são outdoor, nos muros, eles fazem um marco bonito assim, o outdoor com 6 papéis, não é o outdoor, né? Que o outdoor nosso tem 9 papéis, lá é um pouco menor. Mas é muito barato, então a gente lotava as cidades argentinas de cesto, lotava 200, 300, 100 ônibus. São números assim que a gente... Mas batalhando, né? Não é chegar e falar, quanto custa um outdoor? R$ 700 a bissemana. Eu quero 40 por 6 bissemanas. Não. Amigo, eu vou te comprar 40 por 6 bissemanas. Então, Negociar, né? Então, não pode ser R$ 700. Tem que Entendi. ser... Eu tenho 180. Não, que é isso? E você negocia e chega nos 250, sei lá. Uhum. Mais de 700 você consegue 70% de desconto. Então, essa parte de mídia é muito legal, né, do Tiani, né, que você falou. É interessante você falar assim, não, o cara tem que me ver quando ele tá indo pro trabalho pelo menos 5 vezes. Umas 5 vezes. Ele tem que Pra escutar no aquele rádio, cara ele tem que ver. pro cara, essa sua experiência, né, que você entrou no Tiani, fazendo a mídia, fazendo a promoção e depois virou mágico, gerente geral, tudo. Pra aquele cara que tá começando com o circo, qual que é a dica que você dá hoje? Dentro das possibilidades que você tem, fazer muita propaganda. Se você só tem como fazer bônus, o panfleto, o bônus, não faça 5 mil, faça 100 mil. Eu também promovi espetáculos no Circo do Tite, eu saía com caneta, a gente ia promovendo espetáculos e tal, ele promovia o domingo de manhã, eu promovia o sábado à tarde para um espetáculo, eu fazia 80, 60 mil bônus, 100 mil bônus, às vezes, por exemplo, a gente ficou em Curitiba uns 3, 4 meses, toda semana eu fazia 100 mil bônus, eu pagava e eu ganhava uma porcentagem do espetáculo, que eu promovia. Caneta, o Pimentel, né, ele pagava E os ingresso, bônus dava dele. bastante ingresso também. Não, era um bônus que te dava direito. Um adulto paga, a criança tá grátis, Sim. 2 por 1, metade do preço, 30% de desconto. Cada semana a gente tinha que, né? Então teve, agora o adulto entra grátis, mas a criança paga, enfim, Sim. todo tipo de promoção. Fazer a promoção. Eu, por exemplo, teve um espetáculo que eu fiz, que eu me associei a um artista que fazia marionete, que era o Sombra, Marco Jean-Pierre. E era nos anos 90 ainda, o início dos anos 2000. Foi antes de eu ir para circo. E eu fazia mágica, eu fazia malabares, e ele fazia as marionetes. E ele tinha umas marionetes muito bonitas, era impecável. Show do Xaropinto Nico, do Ratinho e tal, era impecável o show dele. E a gente fazia uns bônus grandes, assim, que a gente... Era ET e Rodolfo, hoje, no ginásio de esportes tal, Padre Marcelo, ET e Rodolfo, Esse é o bom, hein? cantor Falcão, bem grande, né? Embaixo, bem pequeno, dizia show de marionetes. Não omitia informação, estava menor, assim, show de marionetes. Tem uma história muito interessante, que a gente foi fazer show em Capivari do Sul. Meu pai era o bilheteiro, eu e o Sombra. Eu tinha uma Belina caindo aos pedaços, ele tinha uma Caravan também mais velha que a minha Belina, e a gente ia, falava que era da televisão, que estava levando os personagens e tal. E a gente negociou lá com a prefeitura, era 10% era da prefeitura, pelo aluguel do ginásio.
E o Sombra chegou e falou assim pro meu pai, né? Que meu pai era uma figura incrível. O Sombra chegou e falou assim: Valtão, quando aqui é uma cidade meio perigosa, então, como a bilheteria tá aberta assim, era só uma mesinha, cada R$ 1.000 que entrar de bilheteria, você guarda uma parte no bolso, guarda dentro do É carro, igual o mercado, põe porque, embaixo claro, do... porque para não ficar tudo visível. Meu pai falou assim, mas quanto vai fazer? Ah, vai fazer uns R$ 15.000, o Sombra falou pro meu pai. Meu pai me olhou e falou assim, é sério, ele tá louco esse cara, né? R$ 15.000, era muito dinheiro. Bom, fez 54. 1.000? Não, R$ 54. Ah, A bilheteria total foi uma família. foi só uma pessoa. 5 adultos e uma criança que só tinha R$ 4, a gente deixou entrar, porque era R$ 5 a criança. Quando a gente chegou para pagar lá pro secretário de esporte, os 10%, ele Ia falou, dar 5,50. como é que eu vou falar pro prefeito? Ué, mas foi isso que fez. Estamos tristes já, não deu deu certo, nada. né? Não deu certo, só perdemos dinheiro, nem na gasolina. Estamos guardando as coisas no carro, vem uma senhora com umas 5, 6 crianças, aquela senhorinha chegou, se aproximou da gente, falou pro meu pai, falou, ô senhor, meu pai falou, o que foi, senhora? Eu não tenho dinheiro para pagar o show de vocês, mas eu preciso que o senhor me deixe eu realizar o sonho da minha vida. Meu pai falou, olhou para nós e falou, mas qual é O o seu quê? sonho, senhora? Eu quero abraçar o padre Marcelo. Mas era de marionete, pô. Era uma marionete, mas tadinha, ela não leu ali que era marionete. No Mas final, a propaganda tá... foi boa, então. A propaganda foi boa para aquela senhora. Ela foi a única que viu ali o bônus, né? Muito Mas, legal. mas depois teve histórias boas, assim, de bônus que deu muito certo. No Circo do City eu promovi espetáculo com bônus. Via sempre como o Landi, o Naldo que trabalhava muito bem. O Sócrates também, muitas praças ele ia, no Tititi fazia algumas semanas com os bonecos e principalmente, além do capricho que ele tem com os shows dele, né, que ele botava, o Landi também, o Naldo, botava cenários e os bonecos sempre impecáveis, bem vestidos, tinha coreografia, não era quando eu era Teletubbies que eu entrava e fazia qualquer coisa, né? Sim. Né? Mas não. O que você acha? Agora, é legal essa pergunta, né? O que você acha dos shows de boneco em circo? Que o pessoal fala do show de cabeção, cara. e essa história que o pessoal fala. Mas se você pegar a história do circo, duplas sertanejas já era algo externo do circo. Chitãozinho e Chororó não faziam trapézio, nem malabares, nem... E tocava no circo. E faziam no circo. Os Trapalhões, a Xuxa, a Mara, o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro era um estouro onde ia com o circo, né? O Jaspion, né? Jaspion, né? Circo Circo ou seja, da Eliana. Eu acho que tudo é válido, é uma maneira de você se reinventar. Eu acho que assim, o pessoal fala muito dessa história, né? Mas acho que o capricho também O problema é a esculhambação. É o cara que vai e não faz bem a propaganda, porque também o circo começou muito a trazer os bonecos, porque eram duas coisas boas. O boneco chamava a atenção de um público que já não ia no circo, né? E a propaganda, eles se dedicavam à propaganda. Então eles tornavam o circo conhecido ali, se eles faziam o lançamento, a estreia de um circo. Eu sempre fui a favor, mas sempre escutei de colegas de falar, tá tirando o nosso lugar, tá fazendo isso. Mas eu acho que, não sei. Até no blog que eu tinha, eu botei muitas vezes essas enquetes, né? Você acha que os bonecos no circo são... Acrescenta. Né? Eu acho que, claro... Tem horas que todo o circo vai levar o mesmo bonequinho e vai ter horas que até isso vai enjoar. Então, mas eu acho que está tendo também sempre uma renovação. Teve a época do Backyard, teve a época da TV Colosso, teve a época do... Agora eu não sei o que está... Disney, né? Teve a época da Frozen, Monster High. Meu Deus, eu tinha a venda de um chapéuzinho. E a Sarah, cada coisa que... A Sarah é uma guerreira, né? Uma parceirona. Então... Cada lançamento de personagem a gente vendia o chapeuzinho colado com... A gente comprava o convite de aniversário da sensação do momento, era Monster High, era o Ben 10, e a gente colava no chapeuzinho. Mas aquilo vendia feito água, foi uma época que eu ganhei muito dinheiro. E voltando, o Tiani, você tá no Tiani há quanto tempo? 10 anos 10 anos. Já foi mal uma praça com o Tiani? Você já se lembra de uma praça que você foi mal, assim, que o Tiani foi mal? Depois a gente vai voltar, galera, pras curiosidades aí do Tiani. Mais um pouquinho de curiosidade do Tiani. Mas eu queria saber, teve alguma praça que foi mal? Teve. Eu não estava, mas Campo Grande e Joinville foram as únicas praças
que não foi bem o circo no Brasil. Todas as outras, Floripa foi um estouro, Campinas foi um estouro, Americana foi um estouro, Sorocaba, Porto Alegre, Pelotas, o Nordeste Mas foi não incrível. foi mal, mas foi razoável, é isso? Ou foi mal mesmo? Para os gastos que tem essa produção, pode-se dizer que não foi bem, né? Todas as outras foram bem. E desde o tempo que eu estou no circo, só a gente pode dizer assim que foi Buenos Aires. Buenos Aires foi uma cidade que a gente montou dentro, a gente foi associado com outra empresa, e o terreno era dentro da Sociedade Rural de Buenos Aires. Era um local filé mignon da cidade, onde só gente de muito poder aquisitivo frequentava. Só que tinha um problema. Era todo murado e não dava para ver nada do circo. Estava escondido. Totalmente, não se via nada do circo. Então a gente falou, não, mas se tiver muita propaganda falando que a gente está na rural, vamos falar, pô, é o primeiro circo que vai montar na sociedade rural, que é uma coisa absurda, né, Só que Mas não tinha propaganda. O circo, como todo circo, precisa ser visto, né? Precisa ser visto. O Tiani é muito visual. É todo circo. É visual. É visual. Você passa na frente do Mirage, dá vontade de entrar. Não tem quem passe na frente e fale, não tem a vontade de entrar. Né? Hoje em dia as lonas estão maravilhosas, né? Muito circo já botou ar-condicionado, os espetáculos estão mais elaborados, já se pensa em contratar um diretor artístico. Muito já né? tem. Já tem espetáculo. Banda ao vivo. Banda ao vivo. Já tem um movimento legal. Mesmo assim, tem muitos circos que levam os bonecos ainda. Então, quem sou eu para falar que os bonecos não agregam? Eu acho que os bonecos, sim, agregam e muito em determinados shows. É isso. Né? Agora, quem é que fica? A boa qualidade. A boa qualidade. Né? Então, você vê aí da galera que teve um boom de bonecos logo que os circos perderam os animais. Mas quem ficou? Sócrates, Landi, a galera que realmente faz um trabalho bem feito, faz um trabalho com muita qualidade e realmente os shows são coreografados, os shows têm uma lógica, tem um sentido, é bonito de ver. Né? Então leva público, sim. Legal. Então, o Tiani teve no Brasil e só 2 cidades foi mal, né? Me conta mais curiosidades do Tiani, né? Temos pergunta, daqui a pouco aí o Silvio Santos vai fazer uma pergunta para você. Tô esperando. A gente tem 127 funcionários. Quantas carretas tem o Tiani hoje? 42 carretas. E 2 motorhome, trailers e portáveis, que são aquelas trailers grandes dividido em apartamentos. A gente tem 17. São 6 caminhões, ou seja... São 6 cavalos, né? Que é cavalos, o caminhão. São 6 para puxar 42? Mas a gente contrata... Contrata local. Contrata, porque a gente faz 500 quilômetros. Agora mesmo, quando a gente foi de Mérida a Guatemala, foi 1.400 quilômetros. Como que é montar, por exemplo, sair de um país com circo? Porque isso é uma curiosidade, né? É uma logística. É uma logística... sair, por exemplo, do Brasil, a pandemia, o Tiani fechou e foi para o México. Não, o Tiani ficou guardado aqui no Brasil. Ficou parado, O Tiani foi guardado aqui no Brasil. Fechou, que eu falo assim, abaixou a lona para esperar a pandemia. Em Franca, no dia 20 de março de 2020. 20 de março de 2020. Fechou. A gente recém estava estreando em Franca. E o primeiro caso de suspeita de Covid foi justamente uma pessoa de uma empresa de roupas muito famosa, de uma grife muito famosa que tem em Franca, que estava na Itália. E trouxe, se contagiou lá. E uma na Bahia, parece uma influência numa festa na Bahia. Então, foi esses 2 primeiros casos. A gente estava para estrear. No dia da nossa estreia, estava lá na capa o Tiani e primeira suspeita de Covid em Franca. É em Franca. E aí foi um pandemônio, um Deus nos acuda, só que a gente não imaginava. Eu enfrentei a H1N1, estava em Curitiba com o Tite, e em 3 meses tudo se solucionou, né? Eu lembro que rápido a gente vacinou todo mundo e foi. E a gente mudou de Curitiba para o interior e bola para frente, vida normal. Então a gente imaginava, 3 meses. Mas quando a gente viu que a coisa era realmente muito feia, que a proporção ia tomar uma proporção muito feia e não ia voltar em 3 meses, em 6 meses, talvez 1 ano, então a gente fez uma reunião, mandou todo mundo para os seus países, deixou claro que não passava pela cabeça de ninguém fechar o circo, ele não estava fechando. E pagava a turma mesmo parado ou não? Por um tempo, sim.
por um tempo, sim, até a gente ver que o circo não ia voltar. Aí foi quando a gente mandou todo mundo, pagou a passagem aérea. Foi incrível, porque já tinha países fechados, né, que não aceitavam. Os argentinos foi porque a gente conseguiu um avião da Força Aérea Argentina, que veio buscar os argentinos no Brasil e encaixou os artistas que vinham da Argentina. Legal. Outros países também, como, por exemplo, as contorcionistas da Mongólia tiveram que ficar uns 6 meses esperando. Aqui. Até conseguir. E aí vocês tiraram o circo do Brasil depois desse aí período? a gente começou a logística em maio de 2021 para tirar o circo depois no Brasil. De um ano que estava parado. Em maio de 2021 a gente começou a logística. Eu fui para Santos, comecei as reuniões, fizemos tudo. E em Santos para embarcar tudo exato, no navio. foi tudo por navio. Por navio. Embarca o caminhão inteiro? Carreta tudo. Com tudo? É um navio que parece um estacionamento de shopping. Tem 13 andares para baixo e Caramba. uns 10 para cima. É uma loucura. Entra tudo bonitinho lá dentro? Tudo vai encaixando. Junto com o Tiani. O Tiani e os trailers pedaço, também? Tudo, foi tudo. E as pessoas? As pessoas estavam cada uma em seus países. Mas assim, vai alguma turma do circo junto no navio? Não, só do circo não. Deixa lá dentro, não pode vai ficar embora, lá no trailer, estaciona lá. Não é que nem uma balsa, né? Que você pode ir acompanhando o trailer e dorme lá dentro, não. É carga. Junto com, eu acho que umas 1000 retroescavadeira, carro de exportação. Tudo pro México. Tudo. Ele vai parando, né? Ele vai deixando. Ele vai parando, deixa um equipamento, sobe 150 carros. Vai fazendo pinga-pinga. Vai fazendo. Então ele foi até Houston, e de Houston baixou a Vera Cruz no México. Foi quando levou 45 dias viajando. E é caro para tirar o circo daqui? Pô, imagina, né? A logística que foi 10 mil quilômetros, né? Levar o circo inteiro. E a gente falava pro dono do circo, falava assim, mas por que a gente não leva o material à frente e compra tudo, as carretas, compra as coisas aí, porque tem muita coisa que o preço do navio é mais caro do que chegar no México e comprar nos Estados Unidos uma carreta nova, um trailer novo, um trailer americano de 4, 5 slides é barato, né? Relativamente barato. É caríssimo para você trazer de lá para o Brasil, por imposto e nacionalização e tudo. Mas lá, e ele falava, não, aí não vai ser Tiani, eu quero o circo Tiani, eu quero tudo que é do Tiani aqui. Às vezes um trailer, sei lá, que valia $10 mil, se pagou 15 para levar. Mas ele queria conservar e manter o Tiani do mesmo jeito que ele parou aqui no Brasil. E como o Brasil estava naquela história da vacinação, não abre nada, tá mais difícil, então foi porque a ideia era abrir aqui no Brasil, tinha muita coisa. A gente estava indo para Minas Gerais, que a gente não tinha feito, né? 30 anos depois a gente ia chegar em Minas Gerais, imagina o estouro que ia ser, né? E não deu certo. Mas a gente levou para o México, ele desembarcou em novembro, eu fui para lá, eu embarquei aqui, fui para lá para desembarcar e levamos tudo para Monterrey, que é onde fica a Showtime, né, a empresa que administra o Tiani. E esse é um ponto interessante, né? Quem que é a Showtime é dona do Tiani. É dona do Tiani. Como que foi essa transição? Porque o Tiani foi dono, o senhor Tiani foi dono até que período do circo? Até 2008 para 2009. A Showtime assumiu a produção do Tiani na última turnê no México, 2002 a 2008. O que é assumir a produção? Assim? Assumir a produção local é quando você vai para um país e você tem parceiros que fazem a secretaria. No caso aqui, para a gente, no Brasil, é a secretaria. É o secretário. Só que o Tiani é um circo que você não é um secretário que faz, né? Porque é muita burocracia, muito papelada, é muito documento. Uma pasta que a gente entrega aí para a prefeitura é uma coisa absurda. É um livro. É um livro. Então, a produção eles fazem o terreno, a mídia, hotéis, diesel, porque são 6 geradores com 6 mil litros de diesel por semana, entendeu? Ou se é uma temporada muito grande... São 6 geradores. 6 geradores, que vale a pena fazer a ligação de luz, porque também é transformador, é tudo carga altíssima, né? Não é uma ligação trifásica que vai fazendo... Então, a produção é isso, a produção local é isso. Então a Showtime fez a produção do Circo Tiani, toda a turnê do México. E nasceu aí uma confiança, eu
Acho que primeiro de tudo uma grande amizade entre o senhor Tiani e Como chamam os donos lá? o senhor Rodolfo, da Showtime, né? Então, nasceu essa confiança e hoje eles administram E eles e compraram do Sr. mantêm Tiani. e mantém isso. O É. mais bonito de tudo é isso, é manter a essência, A essência do Tiani. entendeu? Porque eu acho que Eles têm foi essa visão, né, de uma manter. grande paixão também Legal. do pessoal da Showtime de manter tudo isso. Tiveram essa A inteligência empresa é mexicana. empresa mexicana. E ele comprou do Sr. Tiani o circo. Foi uma relação direta entre eles ali. E que você lembra o ano que ele vendeu o circo? Foi de 2008 para 2009 ele 2009, vendeu. quando o circo Então estava na essa empresa Venezuela. assumiu a produção Antes em de entrar no 2002, Brasil, quando entrou no Brasil, já a Showtime já era era Showtime dono. E até hoje eles são os donos. Sim. E você é hoje como se fosse o Richard Massoni, né, que é o porta-voz assim do circo. Quando eu assisti o Tiani, quando eu tinha 14 anos, eu saí do circo e falei, queria ser 10% Do eu cara, acho que né? cheguei a uns 8, vamos dizer assim. Tô quase lá. E você que se reporta direto com os donos, né? Que Sim, toda a sim, responsabilidade tá com você. faz os relatórios semanais, ou se acontece alguma coisa. Primeiro, eu tenho comigo assim, primeiro eu tento resolver. E quando eu dou a informação, se eu consigo resolver de imediato, eu já falo, aconteceu isso, mas já está resolvido. Uhum. Né? Porque Então senão... você é a última palavra antes do dono no circo, praticamente. Vamos dizer assim, eu tô ali para resolver problema, para apagar incêndio, Legal. ou seja, de uma bailarina que torce o pé no bailado, a diretora artística me vai reportar, o que a gente faz? Vamos, a ambulância leva para o hospital agora, vai para o hospital tal, vamos ver, aí a Sara trabalha junto comigo, então a Sara já vai vendo se o ortopedista, às vezes é domingo à noite no último show, há uma visa de trabalho de uma mongola, ou uma russa, uma ucraniana, que é muito difícil. E tem que trazer a turma tudo legal, tudo certinho. Tudo com visa de trabalho, não vem Ô, ninguém Marco, sem visa de trabalho. a gente estava falando aqui tem alguma curiosidade que você tinha curiosidade, né, no Tiani, que a gente que é de circo, tem muita curiosidade do Tiani, e você hoje vive isso e você olha assim e fala, meu, que coisa, né? Às vezes eu ia visitar o Edilton e ele me chamava e falava, vem aqui, vamos tomar um café e tal. Eu estava com o circo, né, que eu tocava no interior de São Paulo, e o Edilton estava com o Tiani na capital, aqui, né, no Vila Lobos e depois no Play Center. Então, às vezes eu vinha e eu via todo mundo feliz, todo mundo rindo. Eu falava, meu Deus, que né? Eu, às vezes, não tinha dinheiro para instalar água no circo, não ia público. E eu cheguei numa terça-feira no Tiani, numa Fiorino, caindo aos pedaços, que eu tinha que fazer propaganda, parava no posto para abastecer, tinha que empurrar para ela pegar no tranco. A Sara e a Kézia vai me matar, bem vestida, porque ia no Tiani, né? Mas no baú da Fiorino, porque a Fiorino tem só cabia, 2 lugares, né? E aí eu chegava numa terça-feira, chovendo, tinha 1.500 pessoas no Tiani, eu falava, meu Deus, né? É uma realidade tão distante da gente, né? Mas hoje, estou do outro lado e eu vejo que tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, numa proporção às vezes até maior, mas a gente tem que resolver. O show não pode parar, assim como no circo que uma vez, por exemplo, eu estava com um circo, esse que eu tocava, Circo Extrapazão, cidade de São Pedro. Cara, vieram embargar porque eu não tinha dinheiro para pagar a ART. Uhum. Então chegaram e embargaram na estreia. Tinha umas 30 pessoas. Aí, foram embora. No sábado tentei trabalhar a R$1. Para ver se vendia pipoca, vendia, né? A R$1. Tinha umas 60 pessoas. Aí vieram, embargaram de novo, tiraram as 60 pessoas de dentro do circo. Eu falei, olha, tá R$1 o ingresso, tenho R$60, eu preciso dividir esses 60 com 3 famílias que trabalham aqui com a gente. Tinha só 3 famílias no circo. Logo depois que saiu, chegou um monte de porção de batata frita, X, salada e coisa, que os fiscais que nos embargaram mandaram pra gente. Olha só que coisa. Então tem histórias Muito, assim. E hoje eu vejo no Tiani tem muitas facilidades, porque as portas se abrem para esse circo, porque lá atrás o senhor Tiani, a produção que trabalhava naquela época, fizeram um trabalho maravilhoso.
Então, às vezes eu chegava para fazer um terreno aqui no Brasil ou na Argentina, e falava, não quero saber de circo. Porque deixaram sujo, porque não sei o quê, quebraram a minha cerca, não sei o quê, aquela história, né? A fossa aberta. Aí eu falava, mas é o Circo Tiani. Ah, não, eu conheci. Esse velhinho eu conheci, sabe? Cheguei em Então é um Guadalajara. legado, né? Tem um legado. Tem aquela coisa do legado. E isso puxa também pra gente uma responsabilidade muito grande, porque Pra quando ele manter. voltar daqui a 10 anos ou 15 anos numa mesma cidade, que a pessoa que esteja fazendo o meu papel hoje escute boas histórias também dessa equipe. Então eu falo muito com o pessoal que tem que recebe o público na bilheteria, na portaria. A Sara comanda a portaria, aí tem a dona Ásia, a senhora Ásia, que é uma búlgara que organiza a sala. Então eu converso muito. A gente tem que tratar o público como rei, como rainha, porque eles têm que lembrar do Tiani pelo menos 20 anos. Essa experiência que eles vão ter dentro do Circo Tiani tem que durar pelo menos 20 anos. A gente tem que escutar histórias. Então a gente escuta. Agora na Guatemala chegou uma senhora no meu escritório e falou assim, eu conheci meu marido dentro do circo. Olha que bonito. E eu vou voltar sábado com meus 3 filhos. E eu quero fazer uma declaração para ele. Na época o mágico, que era o Richard, deixou meu marido me pedir em casamento no Tiani, no espetáculo. Falei, não, então não tem problema. Que hora a senhora vem no sábado? Sábado, 4 da tarde. Eu vou trabalhar essa sessão. Botamos na primeira fila, chamei e falei, eu tenho aqui uma família que se conheceu há 18 anos no circo. Um rapaz muito corajoso subiu no palco e pediu em namoro a sua amiga, porque eram amigos que ele levou no Circo Tiani, ele convidou para ir num espetáculo. E hoje eles voltam com 3 filhos. E aí chamei no palco e falei, agora eu quero ver a tua coragem. Pede para ela a mão novamente por mais 18 anos. Aí ele pediu por toda a eternidade. Eu falei, então, daqui 18 anos eu quero te ver com os netos já, os filhos, né? Então, são histórias muito bonitas, né? Que a gente... E é o legado, né, que o senhor Tiani deixou. Um legado que o senhor Tiani deixou, que essa administração nova mantém, que os novos donos mantêm e que tomara que dure por muitos e muitos anos, né? Muito bem, vamos lá de pergunta do respeitável público aqui para o Circo Tiani com o Marcos Trapazon. Vamos lá, respeitável público, pergunta aí. Muito bem. Não é o Silvio Santos que ia perguntar? Ah, você quer o Silvio? É o Você Silvio. sabe Meu que eu Deus, não, deixa eu me arrumar, eu não pude assistir o espetáculo, mas a minha filha número 3 assistiu e falou Toda a que é muito família bom. assistiu no Vila Lobos. Assistiram no Vila Lobos. Eu lembro também do show do Carrossel que eu mandei colocar no Tiani. Exato. Tá certo? Exato. Valendo. Silvio, o senhor nos deu Isso. 1 hora de programa quando a gente estava em Jundiaí. Sim. A gente levou 4 números no seu No meu programa, programa, eu lembro. durante 1 hora. E o Silvio fez propaganda, ele falou da época que conhecia o senhor Tiani. A gente ficou 1 hora no ar. Foi incrível, foi uma propaganda incrível. Nós fomos muito amigos, eu e o seu Tiani. Agora estamos juntos, novamente. Estão fazendo show no céu. Parte, deixa eu fazer a pergunta séria agora. Visitando alguns circos aqui, né, do nosso país, a gente vê que o Tiani é uma referência e ele é muito bem falado, muito querido. Por que você acha que o Brasil abraçou tanto o Tiani? Porque qualquer circo, não só o circo público mesmo, né, entende e percebe o Tiani dessa forma, assim, com muito carinho. Por que você acha que aqui no nosso país tem esse carinho tão grande com o Tiani? Olha, no Brasil, principalmente, eu acho que porque o Tiani levantou, por mais que ele era húngaro, ele levantou a bandeira brasileira em todos os países que ele visitou, né, como um circo brasileiro. Eu acho que isso elevou, de certa forma, o nível do circo. Embora, naquela época, já existia Garcia, já existia Orlando Orfei, já existia Bartolo, que era uma família tradicionalíssima, né? Existiam circos maravilhosos. Depois já veio a nova safra, Vostok também é da antiga safra, né? E depois já teve Espacial, que teve seu auge, que foi maravilhoso, novela da Globo, gravada no Espacial. Depois, aí veio Beto Carreiro, que eu acho que Beto Carreiro, ele foi um cara que está também acima da média, né? E a nova geração agora, mas eu acho que todos têm um pouquinho do Tiani, um pouquinho do Beto, todos têm. A entrevista que você fez com o Furão, eu assisti 2 vezes, porque também é uma aula. Uma aula, né? Uma aula de circo. E eu acho que tem muito do Beto Carreiro. Quando eu assisti o Furão, na estreia dele, eu acho que de Americana, já faz bastante tempo,
eu vi a essência dos grandes circos do Beto Carreiro ali. Porque eu acho que o Beto ele criou um espetáculo, uma maneira luxuosa e popular ao mesmo tempo, e um espetáculo que também as pessoas iam porque era o circo do Beto Carreiro. Né? E era muito bom, eu adorava os circos do Beto, eu fui em todos. Essa ia em história, todos. acho que o Tiani levantava a bandeira do Brasil e ele tinha gratidão pelo Brasil. Porque Tinha ele gratidão começou pelo que- Brasil, exatamente. gratidão. E Ele sempre inspirava falou, isso, né? ele sempre inspirou. É. E não é só no Brasil, porque nos outros países também, sempre. Quando você fala Tiani, as pessoas têm uma recordação muito, até emocionada. Teve casos de pessoas que chegaram e choraram quando entraram na sala Tiani, porque pela relação que tiveram com o seu Tiani. Eu acredito que ele era uma pessoa muito acessível, porque ele ficava na portaria do circo. Ele atendia bem a todo mundo que chegava perto dele, entendeu? Então, eu acho que... E todos os circos de todos os países que a gente visita nos recebem muito bem. Eles não veem, claro, tem um ou outro que a gente escuta história, que o Tiani cheira naftalina, que o Tiani isso. 20 Que o anos Tiani de ganha ci- na loteria. Vamos falar nisso, né? Que eu ouvi falar que o Tiani ganha na loteria, é Não, maçom, loteria, não umas sei o coisas. quê. Bicho, esse espetáculo tem 20 anos. Mas quantos anos tem o Varecai? É. Quantos anos tem o Alegria? Ou seja, a gente não terminou de apresentar esse espetáculo ainda. El Salvador está vendo pela primeira vez, viu pela primeira vez. Honduras está vendo pela primeira vez esse espetáculo. Mesmo estando há 20 anos. Lógico, se a gente voltar com esse mesmo Open, com 45 palhaços, com o mesmo final abracadabra, se a gente voltar para o Brasil com isso que o pessoal já viu, aí sim eu vou concordar. Mas já é um grande desafio que a gente quebra a cabeça no que a gente vai fazer para os próximos anos. Uhum. Né? Porque é um desafio. E o Tiani tem vontade, aproveitando, já tem vontade de voltar para o Brasil agora? Como é que tá essa expectativa? A gente vai fazer agora América Central, né? E, claro, a gente tem planos, né? Tem planos. Agora, próxima semana eu já, chegando, depois, estreou em Honduras, eu já vou para o México fazer as praças do México. A ideia é, depois da América Central, voltar a fazer norte do México, que a gente ainda não fez. E os Estados Unidos? O Tiani entrou uma vez nos Estados Unidos, não foi? Entrou uma vez, segundo relatos, faz muito tempo, mas era uma questão assim que tinha que sair do México por documentação, então entrou para voltar para o México. E aproveitou e fez algumas cidades. Né? Então... Mas não, como é que foi a aceitação? Dizem que não foi bem. Não foi Dizem bem. que não foi bem. Não é o perfil do americano? Não sei, porque tem um público... O sul dos Estados Unidos tem um público latino muito forte, a comunidade latina é muito grande. Você sobreviveria ali trabalhando só para latino, por exemplo. Sim. E eu acho que o americano que lotava o ringue por mais de 100 anos, eu acho que gostaria do Tiani. Eu não sei o que houve nessa época, não me aprofundei para saber com que produtora entrou, porque cada país tem a sua produtora. Então, às vezes depende. Por exemplo, como eu te falei, Buenos Aires, a gente não foi bem, porque a produção local de Buenos Aires não fez publicidade, a gente estava num local que não se viu o circo. Porque depois que a gente foi para Rosário, Córdoba, Santa Fé, San Juan, San Luís, Mendoza, foi êxito de público. Aqui no Brasil, são perguntas assim que todo mundo, né, fica curioso e tal, né? Aqui no Brasil, você fala da produtora local que leva o circo. É como se fosse, uma Time for Fun, que pega o circo e coloca. Exato. Aqui no Brasil, o Tiani entrou essa última temporada com Lei Rouanet, com incentivo, tinha uma grana. Quem trouxe foi a XYZ, que fez grande parte da turnê. Que trouxe de fora. Que trouxe da Venezuela para o Brasil. Aí tem a empresa da Argentina que leva, aí tem a empresa do e essa Chile XYZ, ela tinha um projeto de Lei Rouanet que aportava dinheiro. A Lei Rouanet é o seguinte, é muito difícil. Você pode até aprovar projetos da Lei Rouanet. O Ministério da Cultura te autoriza a captar com empresas privadas sim. O valor que você está pedindo no projeto. Aquele dinheiro vai para uma conta do Ministério da Cultura com o proponente, que chama, que é a pessoa que fez o projeto, não necessariamente ao circo. Não. Eu posso fazer um projeto para o circo
Garcia. Qualquer circo, Vamos dizer assim, É. Retorno do Garcia, um projeto de Lei Rouanet, que o Ministério da Cultura ele vai aprovar, se o teu Sim. projeto é bom, se a tua contrapartida social é muito boa. Uhum. Os caras falam da Lei Rouanet, criminalizaram a Lei Rouanet. Sim, não, mas A Lei o Tiani Rouanet bem teve algum feita, aporte desse valor? Teve uma Lei Rouanet logo que entrou. Entrou. Teve uma Lei Rouanet, e a gente, o Tiani eu não participei dessa Uhum, época, porque uhum. eu entrei já em Floripa, e a Uhum. Lei Rouanet eu acho que acabou nas primeiras, até São Paulo, alguma coisa Uhum. assim. Então tinha lá o patrocínio, Ministério da Cultura apresenta, toda a publicidade era nisso, os parceiros que era, eu não lembro quais eram as marcas, sim, as eu sei que os marcas. Correios Sim, era, a Cielo, algumas coisas assim, e só que tem uma conta que aquele dinheiro só pode ser pagar algumas coisas. Algumas coisas. E você tem que ter uma contrapartida social muito forte. O Tiani tem um trabalho social fortíssimo. Eu vejo que vocês vão nos A hospitais. gente vai em hospital, a gente faz pocket show nos hospitais, a gente visita todos os quartos, a gente recebe todas as sextas-feiras e domingo de manhã instituições de caridade. E a gente mantém isso, viu? Uhum. Legal. E mesmo quando acabou a Lei Rouanet, a gente manteve esse projeto Essa social. parceria aí. A gente faz em todas as cidades, e isso é muito bom fazer. É um público que não tem condições, não tem recursos, mas que merece e que brilha os olhinhos. É um espetáculo que eu adoro fazer, por exemplo. Uhum. E a gente mantém isso, entendeu? E eu acho assim, o Circo Tiani, no Ministério da Cultura, é um case de sucesso, porque ele fez tudo exatamente, rigorosamente como tem que ser. Se propôs e fez bonitinho. Tudo, Juliano, se você faz de uma maneira bem feita e aproveita isso, tá bom. Tá bom, tá certo. Agora, você vai falar, todo mundo usa a Lei Rouanet pra coisa certa? Não, a gente não sabe, né? Não, talvez não, entendeu? Mas aí é aquilo, tirar os animais do circo, todos maltratavam? Não. Claro que não. Lógico. Entendeu? Claro que não. Mas aí os bons pagam pelos ruins, né? Vamos de pergunta do respeitável público. Bora para mais pergunta então. Seguinte, a gente escuta a música, qualquer coisa do Tiani é muito característico. A gente sabe que aquilo é do Tiani, né? Tem uma assinatura do Tiani, né? Então a gente sabe que é do Tiani. Quando você acha que é o momento de mudar, não mudar o espetáculo, mas, por exemplo, esse número aqui eu acho que tá na hora da gente trocar. Qual que é o momento que, como a direção do circo em si, percebe que tá na hora de começar a movimentar as coisas do espetáculo? Esse é o grande desafio. É o grande problema que a gente tem que quebra a cabeça. A gente já está pensando no que fazer. Mas tem uma questão muito importante. Esse espetáculo foi a última criação do Sr. Tiani. E agora precisa superar, né? Tem essa história também. Como você vai superar? Teve uma família que entrou no circo na semana antes de eu viajar, de eu vir para o Brasil, e ela passou, porque o meu escritório fica na portaria ali, né? Então estou sempre ali na portaria, dando as boas-vindas às pessoas e tal. Chegou um senhor e falou, posso entrar? Eu falei, pode. Quero lhe apresentar minha filha. Ela tem 38 anos. Eu trouxe ela no Tiani quando ela tinha 6 anos. E agora ela está voltando. E tá aqui minha senhora, minha filha, minha neta, e o senhor é o mágico, né? Falei, sim. Então, eu quero saber se esse espetáculo é melhor do que o que eu vi há 32 anos atrás. Eu falei, não. Porque há 32 anos atrás o senhor viu com o senhor Tiani fazendo o helicóptero aparecer. Agora vai ver comigo, então eu não posso falar que é melhor. Mas, logicamente, quando o senhor Tiani criou uma hamaca russa dupla, onde os acróbatas se cruzam, e que não tem em outro lugar, quando ele criou o Band, que é o trapézio do futuro, que desce uma estrutura como uma nave espacial em cima do público, que aquela estrutura gigantesca vem baixando, que o público começa, e todo mundo, o que está acontecendo? Está caindo aquilo em cima de mim, está baixando em cima de mim. E entra aqueles, parece um ET, um extraterrestre, 6 pessoas, sobe, faz aquilo. Ele já estava no ano 2050. Então agora, o que a gente vai fazer para superar? É o grande desafio, né? Não é a questão de, é limitado, não consegue imaginar coisa melhor. Não é limitação. É uma questão nostálgica de que o que for criado a partir daqui não deixe para trás a essência de todos os 70 anos que a gente viveu até aqui. Então, esse é o obstáculo. Entendeu? Esse é o obstáculo. A gente trouxe um diretor artístico francês, veio tentar criar um novo espetáculo.
a gente achou que não ia ficar a identidade, as digitais do Tiani. Depois veio um outro artista francês também, e demos cargo, os donos outorgaram a ele o cargo de diretor artístico para ter algumas ideias, mas também não deu certo, porque eu falei, artista não pode ser diretor. Ex-artista, sim. Mas o artista, se ele não tem uma cabeça muito boa, ele vai querer os louros e as glórias só para ele. Só pra o ego da pessoa, né? E foi o que aconteceu. Então, não deu certo. E agora a gente trouxe, faz uns 3 meses atrás, ela foi primeira bailarina, na época do Sr. Tiani, ela trabalhou mais de 30 anos no Circo Tiani, então ela tem as digitais. E foi braço direito do Francis Demarteau, que foi o diretor que ajudou o Sr. Tiani a criar esse espetáculo e que dirigiu até a pandemia, que infelizmente faleceu. Então, agora, eu acho que a gente está no caminho certo. É um circo tradicional. Você acha que... Dentro da modernidade, da tecnologia que o Sr. Tiani implantou, eu acho que essa tradição tem que ser mantida. Eu acho que pode passar 1000 anos que o Rolls Royce não pode sair. Não sei, talvez ele vai entrar, de outra maneira, em um outro momento. O Rolls Royce ele só entra na hora. Agora a curiosidade minha. O Rolls Royce só entra, o mágico funciona desce. Tudo, gasolina, tudo? Tudo, normal. Paga imposto, rua, paga o IPVA. Paga o IPVA, tem tudo, importação. Mas só usa ali. Só usa ali. E aí quando vai viajar de uma praça para outra, põe na carreta? Exato, toda acolchoada, né? Tem tudo, os seguros, tudo. Mas eu acho que o Royal não pode sair. A Maca-Russa. Eu acho que a gente tem que pensar numa outra roupagem, uma outra música, outro momento. Tá se reinventando, né? Reinventar, mas é um número que... Como é que você vai tirar do programa a Maca-Russa dupla? Que os caras saltam 14 metros, né? E que o público ainda está se emocionando. O circo está lotando, tem gente que chora de emoção. O público muda também, né? Você não vê, a moça muda, a geração anos, muda. Tem 38. A geração muda. Eu acho, em algum momento aparecia um helicóptero, um elefante, hoje é um helicóptero, em algum momento vai ser algo mais surpreendente que o helicóptero. Essa que a gente vai história ter que do helicóptero, quanto custa um número desse de mágica? Essa foi uma criação do Tiani, foi feito no Tiani, pensado, programado, depois, idealizado muitos por ele. Circos compraram, né? Las Vegas, tudo. Tem vários helicópteros. Tem helicóptero que parece uma Kombi, tem helicóptero que parece de brinquedo, tem todo tipo de helicóptero. Eu acho que é válido. Essa coisa de mágica nova no Tiani, você participa em escolher, comprar? A gente comprou um aparelho novo, 2 aparelhos, na realidade, depois da pandemia. Não estreamos ainda. Como e compra falei, dos caras lá de fora? Compra de vários lugares. Por exemplo, o Átila, que é um super mágico que eu adoro aqui do Brasil, ele é de Bauru. Quando a gente estava em Bauru, ele fez a canastra da moto nova, ele fez muita coisa pra gente. E tem um aparelho lá que ele fez, a gente ainda não estreou. Tem um aparelho lá que ele fez. Legal. Né? Tem aparelhos. Agora mesmo a gente está vendo 2 aparelhos em Las Vegas. O Alício foi no encontro, no Flasoma, encontro de mágicos em Cali. Eu não pude ir, porque a gente estava mudando de país e tal, mas o Alício foi representando a gente. Então, a gente tá antenado, buscando, a gente não parou no tempo. Entendeu? O espetáculo ainda mantém uma essência muito bonita, ainda encanta, ainda impacta, ainda as pessoas estão lá na frente. Esse espetáculo não está em 2025, ele está em 2050. O Tiani pensou isso há 20 anos atrás, mas ele já pensava em 2050. Não cheira a naftalina. E é um espetáculo, claro, o Tiani não dá para você botar a tela de LED no Tiani. É outra pegada. Sim. Entendeu? Mais perguntas aí, respeitável? Mais pergunta. Antes disso, eu queria falar, pode voltar pro Brasil com o mesmo espetáculo que a gente vai assistir. Não tem problema. É uma curiosidade que acontece, né? Até vendo nos outros episódios também, que é comum. Perrengues do circo, né? Da lona, da estrutura. Já passou alguma coisa que você se assustou dentro do Tiani, que falou, opa, peraí, Porto Alegre, um temporal fortíssimo, mas fortíssimo. Bom, o Tietite, quando esteve aqui, falou muito dos temporais do Rio Grande do Sul. Né? Lá, né? Agora, antes de ontem, passou 127 km por hora em Porto Alegre. Tombou uma carreta que estava numa ponte, sorte que não caiu, mas é muito feio o temporal em Porto Alegre. No sul, da temporais fortíssimos. Então, em Porto Alegre, a gente estava na Assis Brasil, na Zona Norte. Foi um temporal dos mais feios que eu vi. Não abalou nada da estrutura, inclusive não
encerraram o espetáculo. A segurança que o capataz tem, que a lona não mexia, era uma coisa impressionante, mas era um temporal Forte. fortíssimo. Em Córdoba, circo vazio, antes da estreia, no dia da estreia, eu estava dando uma entrevista na televisão, para televisão ao vivo. Hoje é a nossa estreia. Oi, grande bus. Rapaz, veio um temporal assim horrível também, de granizo, E vento essa e é granizo. sempre a grande preocupação, né? Do É, a circense. grande preocupação. E agora a Mérida, que a gente estreou em setembro, a gente ficou de setembro a fevereiro, setembro a janeiro, em Mérida. Na nossa terceira semana, veio um furacão. E, Juliano, eu sinto muito a presença do senhor Tiani. Eu sou católico kardecista. Eu acredito na vida após a morte, eu acredito. Eu acho que uma pessoa que viveu 70 anos para esse circo, que a vida dele estava ali, ele era multimilionário, ele podia viver no melhor hotel ou na melhor cobertura, mas ele gostava de estar no trailer, no circo, no motorhome, de respirar aquele ambiente. Eu acho que ele ajuda. E uma prova, Defesa Civil, Prefeitura, e o governo do estado e o Catan, que é onde a gente estava, em Mérida, que é a capital, né? Então, fechem tudo, comércio, vai vir um terremoto terrível, que era... Furacão. Era o furacão, terremoto não, desculpa, Furacão. Furacão Milton. Uhum. Furacão Milton. Tá vindo, vai passar e vai pegar em cheio Mérida. Vai tocar o continente. E aquele desespero, o que a gente vai fazer? Ele vai chegar na segunda-feira, bom, já é um sinal bom, né? Porque ia chegar no domingo. Aí quando foi na sexta-feira à noite, falou, não, desviou, ele vai chegar na segunda. Então já tem um dedinho aí de Deus, do senhor Tiani, que desviou para chegar num dia que não tem espetáculo, né? Baixamos tudo que pudesse ser baixado, a estrutura do band, caixa de som, tiramos a capa porque a gente não sabe o que vai acontecer num furacão. Mas na lona não baixou. Não, a lona não baixou. Mas tudo que podia, painéis, dos trailers todos, tudo que podia baixar, cortina a gente baixou, todas as estruturas, né? Deixamos o Rolls Royce num local protegido e tal. Beleza. Aquela angústia, né? O dia inteiro, e tá vindo. Ele ficou a 30 quilômetros da costa da praia de Progresso e a gente estava a 30 quilômetros adiante de Progresso. O olho do furacão chegou a 60 quilômetros do circo. Ventou na cidade, deu o reflexo com muita chuva. Aonde estava o circo, eu posso te garantir que não ventou. Meu Deus. Foi a mão de Eu Deus, fiquei né? no trailer. A gente deu hotel, né? Os artistas foram para hotel, os que vivem nos trailers. Eu fiquei no trailer. Eu falei, eu vou ficar aqui esperando. Mandei a Sara e as crianças. A Sara falou, não, vou ficar do teu lado aqui. E eu ia reportando para os donos, ia falando, gente, como é que tá aí? Aqui no hotel tá horrível, tá quebrando vidraça, não sei o quê. No circo, não passou. Não passou. Não passou. Terça-feira, ele desviou, ele chegou a 30 quilômetros da costa. Podem buscar aí ele acabou com o Progresso, que é a praia que tem na costa, né? E nós estávamos a 30 quilômetros de Progresso. E no circo não chegou. Ele desviou e foi para os Estados Unidos. É uma coisa incrível, né? E contam histórias de que uma vez o circo estava lotando, um sábado de manhã o senhor Tiani levantou, um sol lindo, não tinha previsão de chuva, de nada, ele olhou para o céu, chamou o capataz e falou, desmonta o circo. Isso são histórias, né? Eu não estava. Uhum. Como assim, senhor Tiani? Desmonta o circo e vamos embora. Mas tem ingresso vendido até a outra semana, desmonta, a gente dá um jeito, desmonta, que a gente tem que ir embora. Desmontou o circo no sábado, foi embora no domingo, na segunda veio um tornado também, que devastou a cidade. Ele tinha algo especial. Tinha esse feeling, né? Entendeu? É uma coisa impressionante. E teve casos também de falar, tá vindo um tornado, ele fala, não tem problema. E não teve problema. E isso eu estava presente agora em Mérida, quando tudo dizia que o furacão ia tocar a cidade de Mérida, e não tocou. Você estava falando do pessoal que mora no hotel, né? Tem muita gente que mora no hotel ainda lá no Tiani, né? Tem muita gente. São 25 quartos que a gente aluga. Então vocês ficam com
25 quartos mais ou menos alugados, umas 50 pessoas vivem mora em em hotel. O É, resto mora no circo. 46 Tem por aí, moradia, carreta moradia? Tem carretas moradia, tem trailers de moradia. Quase tudo é do circo. É do circo. As casas rodantes, os trailers, tudo é do circo, né? Então, quando a gente contrata uma família que vai viver no circo, a gente já dá a Dá o moradia. trailer. Dá o trailer para viver no circo. Bailarinas, acróbatas, são quartos ou individual ou duplo. Dividido. No hotel, você fala. Dois acróbatas ou 2 bailarinas, e tem artistas e técnicos que o contrato diz que é individual, né? São 25 quartos. E vamos lá, alguma curiosidade do Tiani que o pessoal quer saber, né? Quanto custa um terreno pro Tiani montar o circo? Juliano, a gente negocia muito, né? A gente né? negocia muito até para não inflacionar depois os terrenos para os outros circos que vão chegar. Então a gente negocia muito. Eu tenho uma tática, eu tenho um e-mail que não fala Tiani, meu e-mail é marco.tiani@gmail. Mas eu tenho um outro e-mail, Marco, produção, eventos, não sei o quê, papá. Acho que é M Strapazon, circo e consultoria, alguma coisa assim. E então eu tenho esse e-mail, quando vai para uma cidade, 5 meses antes, que eu já sei que vai fazer as próximas 3 cidades, eu mando e peço orçamento de tudo. Estou levando um evento, então isso é hotel, terreno, Tá fazendo a praça. tudo, né? Eu consigo a tanto. Depois eu me apresento como Tiani. Por que você faz isso? Aí tem uns que falam, mas por que você não me falou que era Tiani desde o início? Mas o que vai mudar? É um evento. Teve uma prefeitura... Se você fala que é o Tiani, o pessoal cobra mais caro. Inflaciona. Infelizmente inflaciona. Teve uma prefeitura que, quando chegou o circo, eu fui, negociei todos os papéis, o imposto é 4% da bilheteria. Beleza. Quando estreou o circo, que viram que lotava, que era uma coisa de 2.000 lugares e tal, falaram, senhor, me chamaram, né, na segunda-feira. O que houve? Não, o chefe da tesoureria aí quer falar com o senhor. Tá, ok. Não, é que o imposto do Tiani não é 4%, ele é 8%. Por quê? Não, porque ele entra no feiras, shows musicais, concertos e tal. Falei, não, me prova que não é um circo. Tem palhaço, tem lona, é um circo. Entendeu? E briguei, bati o pé, foi estressante, mas ficou nos 4%. Nos 4%. Ou seja, porque queriam já mudar a categoria. Não, mas não é um circo. É porque vê claro que é o Tiani, que né? circo. Quer aumentar o preço, né? Lógico, claro que é circo. Igual uma vez eu estava numa cidade, no Circo do Tite, no Circo Moscou, chegou o ECAD, nossos amigos do ECAD, né? Tava o número, aí ele falou, não, que o senhor tem que pagar tantos % da bilheteria. Eu falei, não, a gente negocia um valor, paga aí, valor simbólico, entrada, ingresso. Não, é uma porcentagem, não sei o quê, papá. Eu falei, tá, então vem cá. Peguei ele pelo braço. Falei, tava indo o número do Gennady Dmitri, russo, da escada da Bartolete, né? Eu falei, esse artista é russo, da Sibéria. Essa música que ele trabalha a vida toda dele é uma música russa. Me prova que o dinheiro que eu vou pagar vai para a viúva dele lá na Sibéria e eu pago. O cara não falou O cara nunca mais apareceu. Mas se ele chega e fala, vamos fazer uma cota, é o ECAD, a gente trabalha, tem gente que trabalha, né? Porque é um órgão que a gente tem que respeitar. Isso. Mas você chega e fala, não, eu quero 7% da bilheteria, como assim? Não, mas vai pra Xuxa, mas não toca a música da Xuxa. Não, mas não toca a música do Roberto Carlos. O que vai pagar? Entendeu? Tá certo. Então, e isso não é só aqui, é em todos os países. Todos os países. É tudo igual. Muito bem, pessoal. Ó, conversei aqui com o já terminou, não é possível. Marco Strapazon, curiosidades aí do Tiani. Última curiosidade do Tiani. Não vou perguntar valores, que eu acho que isso é... Quem quiser falar, fala, mas assim... Você estava falando do pagamento dos artistas. Qual moeda que o artista recebe? Porque ele trabalha no Brasil, trabalha em Salvador, trabalha no México. Os contratos, Juliano, todos os contratos, eles são em dólar. Em dólar. Porque como você trabalha com 20 e poucas nacionalidades, a única moeda no mundo que a pessoa lá da Mongólia, da Rússia, da França, do Brasil, da Venezuela, do México, que ela vai ter uma referência ao dólar. Então você trabalha em dólar, $800, $300, $180, é dólar, né? Mas o pagamento é feito na moeda de cada país. Legal. Na conversão do dólar da sexta-feira anterior ao pagamento. E você estava dizendo que o pessoal, vocês priorizam quem
cumpre o contrato até o final? Sim, sempre. Que você falou, se o Sempre. artista tá comigo aqui, ele fechou um contrato de 1 ano. O Tiani é uma empresa 100%. A gente atravessou uma pandemia. A gente pagou para todo mundo voltar para suas casas, pagou para todo mundo para trazer de volta. Foi uma logística incrível. Você não tem noção, dá para fazer um podcast só com a logística Tiani, Brasil, México, contratação de todo mundo, sabe? Teve gente que eu liguei feliz da vida para dar notícia. Porque eu fiquei encarregado de contratar os técnicos e o diretor artístico, que era o Francis, ficou encarregado de contratar os artistas, de dar a notícia. Tiani tá voltando, né? Estamos te ligando para te contratar de volta. Na mesma semana que o Tiani zarpou pro México, o Francis faleceu. Nossa. Aí o dono falou assim, liga para os artistas você também. Então eu esperei um tempinho, porque claro, não ia dar uma notícia tão boa depois da notícia do falecimento de uma pessoa tão importante, né? Então, e assim mesmo, na ligação, para 99,9% ficou feliz. Todo mundo, vou voltar, claro que vou voltar, tô dentro, tô junto nessa. Teve uma pessoa que falou assim, eu não vou negociar com você, meu negócio é com o senhor Tiani. Meu contato foi com ele. Mas como é que o vai seu fazer? Tiani morreu, vai ter que ligar pro Tá céu, falecido. como que faz? Eu tô dando uma boa notícia, eu tô falando que o circo vai voltar. Que depois de uma pandemia que Uma devastou esperança, o né? planeta, a gente vai voltar. Não no Brasil, vamos voltar no México, vamos levar todo mundo para lá, vamos abrir a lona, vamos ver como é que tá, porque a gente não sabia. 2 anos parado, tava tudo intacto, tudo perfeito. Mais uma que o senhor Tiani nos ajudou. Muito bem. Eu entro no Rolls Royce antes de trabalhar, faço uma oração breve e peço, né, que Jesus, o senhor Tiani, me ajude a fazer um bom show. E ali eu vou. E vai pro baile. Vou pro bar. Vai pro espetáculo. O espetáculo não Exato. pode parar. Pessoal, muito obrigado, Marco, pela oportunidade de conhecer um pouquinho da história. Deixe a sua pergunta aí no Respeitável Cast, porque assim, o Tiani, gente, se a gente fizer um programa aqui, vai dar um programa de 5 horas. São Tem muitas tanta coisas. tanta Tantas coisas, né? E eu queria agradecer o Marco mais uma vez por ter vindo aí. Eu que agradeço. Participar, contar um pouco da sua história. Tem um episódio dele. Vim lá da Honduras para o Respeitável Cast. Muito obrigado. É sempre um grande aprendizado ouvir histórias do Tiani. Esse legado que ele deixou e está deixando até hoje. Tem muitas perguntas. Deixa a sua pergunta aí pro Tiani, que eu mando pro Marco, ele faz um stories lá, marca, responde. Exatamente. Né? A gente marca o Respeitável Cast. Agora a gente vai lá Vamos ver se o Tiani patrocina nós pra levar nós lá. Fala com Vamos fazer. Fala com. Como é que é o nome do dono do Tiani? Não, o pessoal da Showtime. Showtime. Patrocina nós pra fazer um programa lá. Vamos fazer. Nós vamos lá, né? Você paga só a alimentação, tá? Ele vai pagar passagem, hotel, nós vamos. Sem cachê, sem nada. Né, Bruno? Nós vamos pra lá, né? Vai ganhar em dólar, vão ganhar em dólar. Muito obrigado, Marco. Obrigado mesmo. Deixa aí um recado pra turma aí do Respeitável. Obrigado a você. Puxa vida, eu admiro muito o teu trabalho. Eu acho que é muito profissional, eu acompanho todas as entrevistas, eu gosto muito, eu acho que é muito legal esse espaço. Espero que a comunidade circense brasileira dê valor, porque realmente é um trabalho muito bacana. E antes de finalizar, eu quero agradecer as pessoas que me ajudaram em toda essa trajetória, são 30 anos, né? Então, meu pai e minha mãe que fizeram de tudo, no início achava meio estranho esse meu sonho, mas me ajudaram em todos os momentos. Meu pai esteve comigo na minha audição no Marcos Frota, meu pai, quando eu fui pro Tiani, ele soltou fogos de alegria, minha mãe sempre me visitando em todos os circos que eu trabalhei, a Sara, eu criei uma família, conheci a Sara no Espacial, criei uma família com ela, temos 2 filhos maravilhosos, o Marquinhos já ensaia malabares, ele já é Magic Boy, a Larinha, ela já brinca de circo, ela já gosta das coreografias, eu acho que já nasceu aí uma geração que vai manter essa tradição. Ao Edilton, uma vez mais, porque eu acho que sem o Edilton na minha vida, tudo seria diferente, ao Titite, ao senhor João e à dona Tereza que me deram o primeiro sim da minha vida. Talvez se lá naquele dia o seu João tivesse falado não, você é Loki. Você é Loki de praça. Talvez o trauma teria sido grande. Olha hoje onde o Loki de praça chegou aí. E agradecer a todos que me deram oportunidade de trabalho, a oportunidade de eu dividir o picadeiro com o senhor Alexandre Vostok, ter trabalhado no Espacial, no Beto Carreiro. Eu guardo na memória, no coração, cada crítica, cada elogio,
porque tudo isso me ajudou. O Batata Madorf, que foi palhaço comigo nos shows das escolas, passou dificuldade, hoje é um grande palhaço, está aí brilhando. Tanta gente que me ajudou, sabe? É a gratidão, né? Exato, e hoje eu olho para trás, tudo isso que acontece foi feito com quebra-cabeça de várias pessoas que me ajudaram realmente, né? Parabéns pelo homem, né, líder. Se eu esqueci de alguém, não, me desculpa, a gente sempre mas está no esquece de meu alguém, coração. depois o pessoal reclama, né? Mas assim, pessoal, parabéns pelo o líder que você se tornou, o cara que você se tornou, o legado e principalmente hoje, que a gente trabalhou junto lá atrás, né? A humildade que você tem de vir falar do circo. Porque o circo é muito maior que todo mundo. Muito maior que todos nós. Nós somos uma pecinha dentro desse mundo maravilhoso. É muito maior. E para o dono de circo, que às vezes a gente convida aqui do Respeitável Cast, mais uma vez, venha aqui no Respeitável Cast, o dono, a personalidade do circo, venha aqui participar, venha contar a sua história. Porque assim, eu tô fazendo isso aqui de coração pro mundo do circo. Sem ganhar nada. Só gastando. Imagino. Quando eu fazia o blog também, é uma coisa. 3, 4 dias na semana então, assim, para fazer o blog. Eu queria que o que vocês puderem fazer para ajudar o Respeitável Cast, compartilha, comenta, manda pro amigo, né, pra gente Pix poder... também, talvez. Ó, deixa aí o Instagram do Marco, o Strapazon, do Tiane, o pessoal dá mais uma olhada lá, deixa o Instagram dele aí. E muito obrigado, Marco. Parabéns aí. Obrigado a você, Juliano. Acho que essa humildade, esse cara é espetacular. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Episódio do Circo Tiane. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Valeu!